vereadores, senhoras e senhores, que nos assistem no plenário em suas casas. Como já foi falado pelo vereador Rafael Amaral, primeiro que eu vejo falando sobre as manifestações de domingo, que não pode se deixar passar, uma vez que foi a maior manifestação política que se viu no Brasil nos últimos tempos. Seja por informações oficiais da polícia ou informação dos participantes, o certo é que cerca de 6 milhões de pessoas se manifestaram e foram às ruas. E eu diria que muito mais do que isso, porque muitas pessoas que não foram diretamente caminhar, né, e se manifestar junto à passeata que acontecia, se manifestaram em suas casas, nas janelas, enfim, colocando bandeiras, acenando e também dando a sua visão, né, e a sua interpretação do que está acontecendo. E é certo que o protesto era contra o que nós hoje vivemos no país, uma grande crise econômica e uma grande crise política, uma grande crise de governo. Os manifestantes, né, cada um com o seu fundamento, cada um com a sua ideia, os manifestantes pediam o fim de tudo isso, seja pedindo impeachment, seja pedindo a renúncia, seja da forma como se manifestaram e que nós todos vimos. Mas o mais, eu acho, impactante é que os manifestantes querem o fim da corrupção em todas as instituições. E não só nas instituições políticas, não só a corrupção que, né, assola aí há muitos anos o nosso país na política, mas também a corrupção que acontece na vida privada. Porque sem corruptores não há corrupção. E quando as pessoas não se dão conta de que na sua vida, né, particular, de que na sua vida privada, qualquer ato que interfira na vida do outro, que fira os direitos dos outros, também, né, acaba impactando na vida social e na vida política, enquanto não houver essa conscientização, nada pode ser mudado. Parece que o país acordou de novo, né? Porque foi a público, foi às ruas se manifestar contra toda forma de corrupção, especialmente essa que nos últimos anos tem sido tão efetiva e tão possível de ter sido verificada, o que muitas vezes, né, até pode ter acontecido, e com certeza, desde que o Brasil é Brasil, acontece, muitas vezes não era possível se enxergar. Mas a crise econômica não é apenas econômica, é uma crise de valores e é possível, né, se vencer todas as dificuldades que existem e é possível, sim, abrir um novo caminho e nós chegarmos, sim, a um país que é o país que todos querem. São Paulo, nós vimos, né, a maior manifestação do país, quase 2 milhões, né, de participantes. No Rio de Janeiro, mais de 1 milhão, em Porto Alegre, mais de 100 mil, né, dados de um lado dizem 100 mil, de outro lado 150 mil, e Porto Alegre, um caso sui generis, eu diria, né, onde houve uma manifestação contra o governo federal, contra a corrupção e, ao mesmo tempo, uma manifestação a favor do governo, a manifestação, na verdade, a favor do Partido dos Trabalhadores e partidos que também estão no governo, junto com eles, onde nós vimos que conviveram pacificamente, não muito longe um do outro, né? Um no Parcão, outro na Redenção, enquanto um movimento tinha aproximadamente 150 mil pessoas, o outro tinha de 100 a 150 mil a manifestação contra e de 5 a 10 mil
a manifestação a favor desse governo. E é o que nós temos visto, né? A maioria das pessoas realmente não aguenta mais o que tem se passado. Em Pelotas, a manifestação foi com mais de 5.000 participantes. Eu também participei e acredito que o político também deve fazer, sim, parte da vida da população, deve estar onde a população está, e em que pese em muitas manifestações os políticos terem sido, né, rechaçados, em Pelotas não notei, pelo menos participei de toda a manifestação, desde a Praça Coronel Pedro Osório até o Altar da Pátria e depois a volta, sem problema nenhum, muito pelo contrário, sendo até procurado para conversar e para debater algumas situações. Me surpreende é que muita gente tem tentado dizer que a manifestação é golpe, né, que o pedido de impeachment é golpe. Não é golpe, né, não é golpe porque é previsto na lei. Se é previsto na lei, né, não pode ser golpe de forma nenhuma. Golpe é o que se está fazendo, tentando não deixar que a população busque as alternativas necessárias para a melhoria do que está acontecendo no nosso país. E essa manifestação na rua, ela tem que continuar. As pessoas têm acesso, né, seja através dos portais da transparência, que hoje todas as instituições, né, legalmente também são obrigadas a manter, seja através da participação efetiva, e hoje nós vemos aqui a Câmara, né, com o seu plenário lotado. Né, mas é preciso que não só quando nós temos interesses particulares, nós vamos buscar junto aos órgãos que decidem, junto aos órgãos que fazem as leis, junto aos órgãos que executam, que nós buscamos, então, aquilo que nós queremos. É preciso que no dia a dia a população saiba o que está acontecendo. É preciso que no dia a dia a população busque conhecer os políticos, busque conhecer os empresários, busquem conhecer os sindicalistas, busquem conhecer os empregados, busquem conhecer as donas de casa, enfim, as pessoas é que são responsáveis diretas por tudo o que acontece. E enquanto não houver uma fiscalização maior, e enquanto não houver uma consciência de que cada ato privado acaba também interferindo no público, nós não conseguiremos chegar a um objetivo. O 7º mandamento, né, que diz não roubarás, não é apenas, né, não se refere apenas ao roubo, né, quando alguém tira algo do outro com uso de violência ou de outros atos, como diz a lei. Não, quando eu fico com o troco que não é meu, quando eu pago menos do que o salário devido, quando, né, eu faço qualquer coisa que interfira na propriedade do outro, eu também estou roubando, eu também estou colaborando para que a corrupção aconteça, né, desde o mínimo até o máximo. Quando eu engano o outro, né, eu estou roubando a possibilidade do outro. Então é preciso que nós nos conscientizemos, né, e que nós participemos mais ativamente da vida política. Eu entrei na política em resposta a um jovem, quando eu dava uma palestra, estava dando uma palestra e dizia que o cristão tem que participar ativamente da vida, de toda a sua vida, seja familiar, seja na escola, seja na atividade profissional, enfim, no meio social em que ele vive. E o jovem perguntava, e por que nós não vemos na política? Por que não entra na política? E na época a minha resposta foi, sabe como é que é, como todos dizem, a política tem muito sem vergonha, a política tem muito corrupto, a política é um meio muito ruim. Mas se nós não entrarmos nos meios onde nós achamos que existe corrupção, onde nós achamos que existe sem vergonhice,
onde nós achamos que existem coisas erradas e não participarmos para tentar mudar isso, nós não vamos conseguir. E, a partir daí, a resposta que eu dei foi, então, eu vou participar. E a nossa participação é muito importante. Eu sonho que nós possamos ter um país com gente séria, com gente honesta, com gente que participe e se preocupe com a vida dos outros. E sonho que nós tenhamos políticos que sejam gente. Obrigado.